o grande assunto que tem tomado conta da imprensa divinopolitana de uma maneira geral e também de toda a região, já ganhando noticiários e manchetes na rede estadual, é todo esse episódio que você tem acompanhado aqui na TV Candidez, no Sistema MPA de uma maneira geral, que é a CPI da educação, o que gerou, o que vai acontecer e o que pode acontecer ao final da CPI. E muita gente, na minha época de menino, a gente brincava muito de telefone sem fio. Para quem não sabe, você fala uma coisa, o outro passa para o outro. E quando chega lá na frente, a notícia é completamente diferente do que você falou lá na primeira pessoa. Então é fundamental que os veículos de comunicação também façam o papel de esclarecer para a população o que está acontecendo, como vai se dar, com os aspectos jurídicos, com os aspectos da formalidade e o que aconteceu, como nós chegamos a isso. E para falar a esse respeito, é claro, tem que ser um conhecedor, porque é um assunto extremamente delicado. O direito público não é para qualquer um. Cheio de legislação, de meandros, uma série de coisas, e é por isso que o Espaço Aberto foi buscar a ajuda, a participação de um dos mais importantes profissionais que nós temos no interior de Minas Gerais em relação a direito público, professor de graduação, de pós-graduação, consultor de várias prefeituras e câmaras municipais e conhecedor aí há décadas desse assunto. Prazer receber aqui Jarbas Lacerda, advogado e consultor, professor, tudo isso que nós falamos, para falar justamente desse assunto que tem se tornado cada vez mais pertinente em relação aos tempos atuais. Já prazer recebê-los aqui. Evandro, muito boa tarde, boa noite para quem vai nos ver depois também. Da reprise à meia-noite. A todos e todas, né? É um prazer estar aqui, agradeço muito as palavras, a gentileza para comigo e parabenizar vocês pela oportunidade de levar às pessoas o esclarecimento a respeito daquilo que, assim, o mundo do direito público nos afeta a todos, é muita coisa para as nossas vidas e as pessoas precisam de informações que sejam, de fato, perceptíveis a elas. Não aquele mundo juridiquês ou aquilo que as prefeituras e os órgãos públicos costumam fazer, que fica muito longe do alcance das pessoas. Exatamente. Quero deixar claro que nós não estamos aqui, nós não vamos entrar especificamente no caso de Divinópolis, tá? A CPI está acontecendo, no noticiário hoje do Jornal Candidez tem mais informações. Nós vamos abordar a temática de uma maneira ampla e é claro que tudo isso vai se aplicar de alguma maneira, com as suas variáveis, ao que está acontecendo em Divinópolis. A grande questão que muita gente não está entendendo, as pessoas estão confundindo e às vezes realmente não sabem, já, é o seguinte, Prefeitura de Divinópolis aderiu a 7 atas de registro de preço. As pessoas sabem que a prefeitura compra por licitação. O que é uma ata de registro de preço? O que é uma licitação? E o que acontece aí com a prefeitura, ao invés de licitar, ela adere uma ata? Bom, então vamos lá. Assim, a pessoa comum, quando ele adquire alguma coisa, né, eu vou a uma padaria, você que nos assiste, e eu quero adquirir lá 2 pães, eu vou, saco o dinheiro, faço a compra e realizo ali o ato negocial. Né? Fiz, eu tenho o risco daquele negócio e se deu errado alguma coisa para mim. Na área pública, eu estou falando de prefeitura, de câmara, de governos, de tudo, eu só posso adquirir através de um procedimento que está em uma lei que se chama licitação. Mas o que é licitação? As prefeituras, as câmaras e todos aqueles órgãos públicos, eles não podem ir e fazer a escolha de quem vai fornecer o produto, como eu fui à padaria comprar o pão. Ele vai ali publicar um procedimento, dizer ao público e ao mercado que ele tem interesse em adquirir um produto ou um serviço. O pão. O pão que seja da padaria mesmo, e aí as padarias vão lá e dizer, olha, eu tenho o pão que você necessita, eu forneço a X, a outra a Y, a outra a Z, e quem em tese oferecer ali o menor preço entre eles, vai ser então o fornecedor por um período daquele produto. Isso é o comum, é aquilo que se faz. Para se ter uma ideia, no ano passado, o Estado brasileiro comprou quase 122 bilhões utilizando licitação, ou seja,
esses produtos. O Brasil, então, movimentou 122... Cerca de 122 bilhões, segundo o TCU. Um dos maiores compradores do Brasil, se não for o maior. É o maior consumidor de mercado. Tudo que você imagina pensar aí, o Estado pode adquirir num momento ou outro. É óbvio que tem algumas coisas que são muito peculiares, mas se você pensar assim, não, mas o Estado não vai adquirir uma pasta. Vai. Ele tem, por exemplo, uma área de acolhimento social, onde ele fornece creme dental, uma escova. Ele também compra tudo que a gente imagina que compra. Então, isso tem um procedimento, uma forma. As pessoas dizem que é burocrático. Eu nem costumo falar burocrático. A administração pública tem um tempo necessário. E esse tempo é de proteção para regularidade, preço e garantia, e até para dar oportunidade a todo mundo de participar ou de saber do que está acontecendo. Quando eu falo de ata, e a gente falava aqui antes, nos últimos 23 anos, isso é o dia a dia, como você disse aí, né, tanto o meu de ensino quanto de trabalho cotidiano. E nós, nos últimos 3, 4 anos, passamos a ouvir a ata como algo assim comum e cotidiano, o que eu não ouvi em 10 anos antes. Aí você fala assim, mas há um movimento de mercado, alguma coisa? Bom, a ata o que é? Um determinado órgão faz uma licitação, como eu expliquei agora. Por exemplo, ele vai adquirir 1000 cadeiras. A Prefeitura de Belo Horizonte fez uma licitação e adquiriu 1000 cadeiras. Um outro órgão, uma outra prefeitura, tem conhecimento daquela aquisição e quer os mesmos produtos. Ele vai, verifica lá nos sistemas, porque isso é público, e fala, olha, essa cadeira com esse preço não serve na administração aqui. Aí ele faz um pedido de adesão a essa ata que foi feito nesse registro, que foi feito lá, por aquele eventual comprador ou até que registrou esses preços inicialmente. Porque sem eu ter um processo estatório e um registro, eu não tenho condição de chegar nisso. Alguém licitou. Alguém fez primeiro, e eu fui atrás, junto. E quando eu faço a adesão, o fornecedor, aquele que vai fornecer as cadeiras, ele vai aceitar e aquele ente público também vai aceitar que eu possa aderir. Feito isso, eu vou habilitar essa pessoa, esse fornecedor, a trazer para mim também aquelas cadeiras. Qual que é o grande problema disso? É ilegal fazer isso? Não, não estamos falando necessariamente de uma ilegalidade. Nós estamos falando de algo que a lei admite que seja feito, mas ele tem critérios para ser feito. E mais, quem adere a uma ata dessa, o termo que a gente usa é adesão, quem adere ou escolhe uma ata dessa, ele precisa entender, ou as pessoas devem entender assim, de que tudo aquilo que foi feito, ele também está aderindo, certo ou errado, o que está lá antes. Então, se tiver um erro lá, se a licitação tiver superfaturada, aquele que adquiriu o superfaturado também vai responder por isso. Aquele que fez, aquele que aderiu... falar, mas eu só aderi. Mas assim, eu não vi nada, eu só cheguei depois. Não, você aderiu uma ata, era obrigação sua verificar se o preço tinha condição de ser pago no mercado. Porque quem está fazendo adesão, ele tem corresponsabilidade, ele é responsável junto com aquele que adquiriu, para um lado ou para outro. Então aí, quando o município passa a utilizar muito essa condição, o que se imagina? Não, eu vou ganhar celeridade, eu vou conseguir chegar mais rápido nas aquisições. Então eu preciso saber o seguinte, qual o ônus disso? Porque eu tenho bônus, de às vezes tem um preço mais acessível, mas e se esse preço que eu estiver lá, por exemplo, uma cadeira que esteja lá por 5.000 e na minha região ela é vendida por 1.200? Como é que eu vou explicar isso depois para os órgãos de controle, para o Ministério Público, para uma CPI? Como é que eu vou explicar isso? Tribunal de Contas também. Tribunal de Contas. Eu não estava obrigado a aderir. Aderiu porque quis. Porque, assim, até para fechar, para ficar bem fácil o entendimento. A ata é uma adesão, um pedido que eu faço a outro órgão público para caminhar junto naquela licitação que ele fez. Aí chama a ata. Você já assessora inúmeras câmaras municipais e prefeituras. Se um prefeito que é assessorado pelo seu escritório chegar para você e falar, eu estou querendo comprar 20 copos desse aqui por ata de registro de preço, o que você fala para ele? Bom, primeiro ele precisa entender o seguinte, por quê? O que lhe interessa nesse registro de preço que aqui não tem? Porque ele, como prefeito, a primeira posição dele é, de um certo ponto, ter a condição de ofertar aos seus fornecedores locais para incentivar a economia, ele não pode escolher. Mas se ele está aderindo a uma ata que foi feita em outro lugar, ele está excluindo aquelas pessoas todas, todos os seus fornecedores. E a primeira coisa básica é o seguinte, o que vai ser fornecido, a qualidade disso,
se tem como atestar aí a ata deles, eu preciso ir lá verificar. Porque aí nós vamos seguir, não, então nós vamos verificar primeiro do que se trata. Vamos ver a ata, o que foi feito e o valor disso. Se esses 3 elementos nos derem um sinal positivo, mais favoráveis para a administração do que aqueles que eu já tenho registrado aqui, aí sim poderia se fazer adesão. Formalizar o pedido e fazer adesão, para que aquele fornecedor possa fornecer aqui também. Mas assim, Evandro, não é usual nos municípios, isso é algo muito raro, a questão de adesão, só numa condição muito boa que deve ser recomendada ou feita. Sabe, a não ser que eu tenha, eu não posso fazer uma adesão sem fazer um estudo daquela licitação que foi feita lá. A gente está até com um texto ali, que foi que o ato é um documento, né, que é obrigacional, que a prefeitura vai ali aceitar ou não. É possível, vamos para um campo hipotético, certo. É possível, que tem gente esperta demais do mundo, né? Alguém que fala assim, olha, eu vou criar um esquema, eu vou ali junto com... Montar aí, porque a ata ela não se dá só no âmbito da Câmara e do município. Sim. Ela se dá em âmbito... Brasil, né? Brasil e de consórcios intermunicipais, pode ser de educação, de saúde, né? Um consórcio... Então, eu tenho ali um amigo que é presidente de um consórcio, nós vamos criar uma ata e vamos registrar os preços e eu vou... O que eu estou querendo dizer, nesse mundo de esperteza, é possível algum grupo criar uma quadrilha e tentar tirar proveito de atas de registro de preço? Evandro, o ser humano ele se move em relação a 2 palavras, interesse e necessidade. É tudo que a gente imaginar em torno disso. E na área pública, ela é um grande filão para esse tipo de pessoas que agem de forma desonesta. E o que nós temos visto na área pública é esse tipo de comportamento somado a outro. Eles não só costumam organizar esse tipo de ação criminosa, como também vão oferecer a isso, aos municípios, às câmaras, aos lugares. Eles batem na porta desse município para oferecer aquela facilidade. Porque se você está precisando aqui, vai fazer uma licitação, é 45 dias. Eu já tenho uma ata de registro de preço dessa cadeira em lugar X. Te entrego amanhã. Eu te entrego, assim que fizer a adesão da ata, 2 dias está aqui. Agora, quando se tem essas situações, e não são poucas, todos os dias vocês da imprensa noticiam situações dessa natureza, o que o agente público precisa ter? Primeiro, o que nós tratamos de administração pública não abrange a palavra confiança. O que nós fazemos é questão de conferência. Eu não preciso confiar ou desconfiar de ninguém, nem o fornecedor com a prefeitura, nem a prefeitura com o fornecedor. É questão de conferência. Eu gostei dessa fala. A palavra realmente não precisa confiar. No serviço público você não deve confiar. E nem desconfiar, nenhuma coisa nenhuma. Você deve conferir. A conferência, por quê? Uma coisa para as pessoas saberem é o seguinte, você, né, eu, os privados, todo mundo que anda, a lei diz o seguinte, você pode fazer tudo que eu não estou te proibindo, a lei. Então, né, você quer sair à rua às 2 da manhã, a lei não te proíbe? Pode sair. Na área pública é o inverso. Eu só posso fazer aquilo que a lei me autoriza expressamente ou pelo menos dentro de um contexto. O administrador precisa entender isso. Então, quando ele passa a tratar esses atos, ele passa a assumir os riscos de violar a lei que diz para ele, olha, eu sou boa amiga, anda comigo, que o que eu te autorizo você pode fazer, e você fazendo corretamente, nenhum problema ele vai ter. Agora, se você andar pelo outro lado, eu não confio nem desconfio em você, eu só vou estar junto e vou estar conferindo. E quem está numa administração pública tem que entender isso, porque se não entender, vai ter problema penal, vai ter problema com cassação de mandato, vai ter problema com bens bloqueados e devolução de valores, e vai ficar aí 10, 15 anos da vida tentando provar alguma coisa que talvez ele possa não ser culpado, e ele vai passar 10, 15 anos da vida envolvido com um processo e carregando um fardo muito pesado. O que acontece? Você já deve ter visto muito disso aí nessas... uma coisa que o Jabas tem, gente, é quilometragem rodada. Essa é a semana assim, de quilometragem rodada. Aí, nós estamos desde semana passada conversando. Para ele
participar com a gente aqui hoje é assim. Cada dia eu estou num lugar sem ver. Onde você está? Estou em tal lugar, estou indo para aí, vou estar aí tal dia, hoje eu estou em tal... Quer dizer, entre assessorias, aulas, isso, né, tudo isso. Tudo. Mas, e com 23 anos de experiência também, você já deve ter visto muito prefeito, presidente de Câmara, vereador, vou usar um termo popular aqui, enrolar o bigode. Não é muito. Nessa vida, nós no escritório já fizemos, talvez para mais de umas 6 dezenas de comissões parlamentares de inquérito e cassação de mandatos, os processos político-administrativos de pessoas dessa natureza. E assim, é tanta gente, existe muita gente, que as pessoas chamam de gente boa, que faz coisas erradas, por estar acreditando ou confiando ou indo, né, em situações que não devia. Pessoas de má índole também, que vão estar também fazendo porque querem se apropriar do dinheiro público, não é? Porque o que se trabalha em termos de recurso público é muita coisa. É muito dinheiro, são muitas situações. Para você ter uma ideia, um município de Divinópolis trabalhar com quase R$1 bilhão de orçamento, ano, é uma fábula de dinheiro. Eu estava ontem no município de Abaeté, quando a gente fechou à tarde, né, a vinda aqui, eu de manhã estava fazendo um mini curso para os secretários lá. Um município com 62 milhões de reais ano, para 25 mil habitantes, com R$7.077 sendo aplicado por hora no município. É muito dinheiro. Então, é o seguinte, é muito dinheiro. E essas figuras que gostam de se apropriar e fazer coisas erradas vão aonde? Onde está o dinheiro? Não é? Porque, assim, eles estão procurando essas maneiras. E há quem queira fazer, há quem não aceite fazer, e há quem faça mesmo sem saber. E a lei trata todos esses tipos. O que pode acontecer? Vamos para uma cidade hipotética. Lá na Bélgica, por exemplo. Vamos lá na Bélgica. Eu brinco com os alunos assim, não, isso aqui é na Bélgica, não acontece aqui. Vamos, eu já vi uma frase muito boa, que a nossa Constituição é maravilhosa. Se fosse a Noruega, isso funcionar melhor. Mas tem uma cidade que tinha que aplicar o dinheiro, e o dinheiro foi destinado a uma ata superfaturada. Certo. Foi criada uma CPI, e essa CPI teria comprovado o desvio. O que acontece? Bom, as pessoas, assim, se me permite rapidamente, a comissão parlamentar de inquérito, ela é feita só em um poder legislativo. Eu estou falando de Câmara, estou falando do Congresso Nacional, estou falando da Assembleia de Estado. Ela tem poder próprio de uma autoridade que investiga, como se fosse um delegado de polícia. Aqui, logicamente, com as suas diferenças. Mas ela tem poder de investigação. Quando se tem uma comissão processante, ela tem os poderes próprios de um juiz. Ela pode cassar um mandato e aplicar a lei cassando um direito. Cassando um direito da pessoa, por exemplo, que foi eleita para um cargo público, no caso, um prefeito. Uma comissão dessa, apurando hipoteticamente, como nós falamos aqui, ela pode redundar em 3 situações que, invariavelmente, elas acontecem. A primeira delas é um processo político-administrativo, uma cassação de um mandato, aquele que esteve envolvido, se é um governador de estado, se é um prefeito, ele vai estar sujeito a uma comissão e a Câmara pode lhe retirar o mandato, observado ali ampla defesa, dando direito de defesa e explicação. Primeiro aspecto, esse é o aspecto administrativo ou político-administrativo. O segundo seria um aspecto penal. Lá no Decreto-Lei 201/67, no artigo 1º, em relação aos prefeitos, tem lá 12 espécies de crimes, de responsabilidades que eles respondem não no juízo local, mas lá no Tribunal de Justiça. Por exemplo, se apropriar de bens públicos, desviar bem público, ser omisso na relação dos bens. A omissão também gera, porque ele tem o dever de... Eu não teve lá um problema, eu não subtraí para mim. Mas, teoricamente, aconteceu que outros isso também é um crime. Também é um crime. Objetivamente ele vai responder, porque quem está num cargo público na cidade hipotética nossa, ou em qualquer uma deste país, ele escolheu ter o dever de cuidar dos bens públicos e do patrimônio. É dever dele. Se você não quer cuidar do patrimônio público, não se candidate. É simples, você não vai ter nenhuma obrigação com isso. Se você foi escolhido no processo eleitoral e aceitou, tá junto, mas eu não sabia, mas eu não vi, mas eu não participei, mas você tinha um dever legal.
E o terceiro, que nós ainda não falamos, além do criminal, que pode resultar em penas, aí, dependendo do que for, de penas que podem chegar a 20, talvez a mais tempo do que isso, porque podem ter vários crimes. Que o digam, por exemplo, um ex-governador de um estado chamado Rio de Janeiro, lá da Noruega, né, que está condenado a 187 anos de prisão por crimes todos que passaram por processo licitatório. Todos os crimes dele passaram por processo licitatório. Todos passaram por isso, por vantagens indevidas. E tem na área civil ainda, né, uma ação que é no juízo comum, civil, para que esse dinheiro que veio de um valor superfaturado, né, uma mesa que era R$1.000 e foi pago R$6.000, não é? Eu tenho tecnicamente um superfaturamento, teria que devolver esse valor corrigido para quem não devia ter comprado, ou seja, a prefeitura, no caso, hipoteticamente, ou o Estado. Então, minimamente esses 3 locais. E tem eu sempre digo assim, esses são os objetivos. E tem um quarto, o subjetivo, a própria sociedade e o povo, que faz um julgamento a respeito de tudo isso. Né? Porque esse tipo de situação costuma encerrar carreiras políticas. Invariavelmente encerra carreiras políticas. Quando se tem as comprovações e de fato se vê ali, não é? Porque assim, nem tudo que se ouve pode de fato estar errado. Né? E as pessoas devem evitar o pré-julgamento. Mas o pré-julgamento é da vida do brasileiro. É inerente ao ser humano. Por exemplo, nós estamos chegando aqui no edifício, aí tem um acidente ali de uma moto e um carro. Todo mundo escuta o barulho, olha e vê e fala, não, aí daí 2 segundos já fala, não, a moto avançou o sinal, o carro estava errado, o outro bateu, já tem julgamento pronto. O que eu costumo, por hábito profissional e pessoal, não fazer é o seguinte, eu não pré-julgo. Porque se pré-julgar, eu pré-condenei, na maioria das vezes. Então, precisa se fazer o quê? Dar tempo e que as coisas se esclareçam e que nós tenhamos, então, os esclarecimentos e, depois disso, fazer o juízo de valor. Não é? É difícil colocar isso na cabeça dos políticos, já? Não é coisa simples. Agora, assim, existem muitas pessoas bem intencionadas, mas a gente sempre ouviu, de boa intenção o inferno está cheio. O inferno está cheio. Nós temos uma grande gama de pessoas intencionadas, que não são bem assessoradas. Você disse no início da sua abertura e me chamou a atenção, direito público, essa é uma área muito complicada, difícil. Nós não estamos dizendo que, no caso eu ou qualquer outro que trabalhe na área, sejam melhores. Mas no Brasil hoje nós devemos ter mais de 20.500 leis federais em vigência ao mesmo tempo. Todas nos dizendo o que fazer ou deixar de fazer. Nós devemos ter 1,5 milhão de atos normativos, portarias, decretos, da União, do Estado, do município, tudo junto ao mesmo tempo. Né? E nós temos aí isso a esse mundo, as leis estaduais e as leis municipais. Aí o cidadão vê ali, talvez naquela cidade hipotética, uma ata de preço. Não, está ótimo para mim, eu vou e faço. O difícil, às vezes, é fazê-los entender, e eu costumo, nas palestras, nos cursos, o que a gente faz é o seguinte, olha, agente público, você paga seu erro de 3 formas. Você paga com a sua liberdade, com o seu mandato ou com o seu patrimônio. Quer justificativa para você ter mudança e trabalhar de outra forma? Então você tem que pensar nisso. Mas, assim, a política ainda é um sistema que nós dependemos dele, todo mundo sabe. Embora as pessoas fazem muito assim, olha, eu vou pedir ao Estado isso, mas ele tira isso da realidade dele. Ah, mas o Estado tem que me dar, por exemplo, saúde. Mas ele esquece que tem que eleger alguém que vai manejar esse Estado para que esse direito à saúde... O Estado não funciona sozinho. 100 pessoas. Eu sempre brinco que o Estado é uma estrutura maravilhosa, né, que foi concebida há quase 300 anos. Em 1787 nós tivemos a primeira estrutura disso. É uma coisa maravilhosa, mas assim, é muito bonito o Estado funcionar. O equilíbrio é perfeito, mas aí a gente põe o ser humano lá. Aí as coisas começam em algum ponto a dar errado. Uma dúvida. E eu não tenho descrença com o ser humano, não, pelo contrário. Nossa cidade hipotética. Certo. Eu comprei esse ano, superfaturado, uma mesa por R$5.000. Certo. Aí, deu problema, tal, no final do ano eu vou licitar de novo. Precisei comprar outra mesa. Iguais as primeiras. Iguais as que eu comprei comigo. Aí eu falei, pô, não vou mais cometer aquele erro. Aí eu comprei uma de R$1.500, R$1.000. Eu estou criando uma prova contra mim mesmo? Eu estou assinando que eu comprei errado antes. O que vai ficar pendente é só saber se a diferença que eu paguei foi com intenção de fato ou eu fui tão completamente ignorante
que eu paguei 6 vezes mais o valor que eu pagaria. E a pergunta é simples. Você compraria essa mesa para sua casa com essa diferença de preço? Por que você compra com dinheiro público, então? É a pergunta que simplesmente se faz num processo. Se ele estiver diante de um juiz que vai julgar um fato, o Estado julgando. Olha, na sua casa você compraria uma mesa de 6 mil reais, tendo a mesma mesa por R$ 1.000? Não. E depois de um ano, se você ver a mesma mesa passar naquele lugar e falar, olha, a mesa que você comprou agora, ela custa R$ 1.000. Como é que você vai se sentir? Se você é enganado, não é? E ali, se nesse plano hipotético que nós estamos falando, isso acontece, e faz, viu? E acontece. Eu vou estar dizendo o seguinte, olha, na data tal, naquele mês tal, no mês atrasado tal, eu de fato cometi um ilícito, algo que a lei não permitia, comprando aquela mesa que custaria R$ 1.000 pagando 6. A única coisa que vai estar assim em aberto é se aquela compra foi feita com a intenção de desvio de dinheiro ou se eu fui de fato extremamente relapso, ignorante. Trato de dinheiro público. Não é com dinheiro público. E aí eu posso ter uma punição por não ter sido também, em relação àquele fato, diligente. Diligente. Porque é simples as pessoas entenderem. Se um pão francês custa X, ou R$6, R$7 o quilo, por que eu vou pagar 18? Não é? É o que tem nas histórias o Eremildo, que é na literatura é o idiota. O Eremildo acredita que isso pode acontecer. Não é? Mas nós, na administração pública, as pessoas, não tem como justificar isso. Não é? E se isso acontece, como você colocou, acaba se fazendo, acho que as pessoas esquecem, mas os órgãos de controle não esquecem, a imprensa não esquece, não é? O fórum, né, e a justiça não vão esquecer, o Ministério Público não vai esquecer. Então, assim, são fatos que confirmam, é uma confissão, por assim dizer, a respeito do que foi feito. Ficando pendente só, então, por que aquele fato foi feito. Eu imagino, estamos caminhando já para o final, eu imagino que deve ter gente, assim, curioso, querendo perguntar, querendo saber, deve ter gente querendo realmente o seu acompanhamento, a sua assessoria. Como encontrá-lo? Se alguém tiver algum questionamento, alguma dúvida, como que pode falar com você? Já? Ah, sim. Eu estou nas redes sociais, no Twitter, é só você procurar o Jarbas Lacerda, não é? Eu vou estar no Instagram, ou o Jarbas Lacerda Advogados também, contato nosso é 37 3213 7979. Vamos repetir? 37 3213 7979. É importante, muitas vezes a pessoa tem aí, já está, né, no meio público, tem pretensão, ter justamente precisa essa noção. se orientar bem. Né, não é um negócio que pode se aventurar. Né? O que acontece muito assim, a pessoa se candidata a um cargo naquela cidade hipotética. E aí tem às vezes um profissional, um advogado que ajudou ali, ou que ele conhece, mas é da área do civil, por exemplo, com todo respeito às outras áreas, e não sabe o que se passa na área pública. E aí ele diz, não, aí o eleito pensa assim, não, advogado é tudo advogado. Não é? O que precisa entender? Se você tem um problema no coração, todo mundo sabe, não, vou procurar um médico cardiologista. Mas eu não podia procurar um médico, um reumatologista, um ortopedista. Eu vou ao médico, ele pode ter uma noção daquela situação, mas vai dizer o seguinte, olha, há um especialista para que o seu caso seja tratado. Então é isso que a gente precisa entender. Isso acontece também em outras áreas do direito. O direito hoje é tão quanto especializado quanto a medicina. E na área pública, porque na área privada talvez eu possa me valer de um profissional que não tem um profundo conhecimento e eu assumo os riscos. Mas na área pública vai resultar cassação do mandato, vai resultar em indisponibilidade ou perda de patrimônio ou perda da liberdade. O que eu acompanho na minha passagem na vida pública é uma história de gente que fica 5, 10, 15 anos tendo problema com justiça por causa de questão pública. Advogado, Ministério Público chama, pede documento, é isso, né? É um problema para anos. Evandro, nós temos hoje, isso é dado do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, que é um órgão de controle da justiça brasileira. Ele tem um parâmetro que esses processos que envolvem esse tipo de situação, nós estamos falando de improbidade administrativa ou criminal, eles têm média de duração de 12 anos.
12 anos. E quem tem um processo desse, se, por exemplo, principalmente, se ele for inocente, entrou numa situação, ele vai entender o que de fato é a administração pública e ele vai ver a pior face do Estado. Porque o Estado, eu digo sempre assim, é a mão que acalenta, mas é a que pune também. É a mesma mão, através, né, do Poder Judiciário, por exemplo, ou das outras áreas. Então a pessoa vai sentir na pele aquilo que é estar num processo, o peso que é isso, porque o processo para uma pessoa dessa, ele é 500 quilos nas costas. E ele vai em todo lugar que a pessoa está, ele acompanha tudo. Eu vi inúmeros casos de pessoas nas quais a gente trabalhou fazendo as defesas, de depressão, de não recuperou a condição de vida mais, de não conseguiu viver bem mais. Perder patrimônio. Problema psiquiátrico, perda de patrimônio, assim, perde o rumo da vida. Então, o que é o melhor das coisas? Aquilo que nós falamos lá, as palavras. Não é questão de confiança, questão de conferência. E uma área pública, eu preciso estar amparado por pessoas que conhecem da situação. Por exemplo, você esteve na administração pública e você trabalhou numa área de especialidade a qual você é um grande especialista, todos nós sabemos. E se me colocasse no seu lugar para fazer lá, eu poderia até me virar em algumas situações, mas eu não teria a sua técnica e a sua habilidade para poder fazer a comunicação segundo aquilo que a administração, né, deva fazer. Eu poderia te ajudar nos elementos de comunicação, no direito, que a gente faz muito sobre isso. Mas assumir uma função dessa, quem faz, é um risco para aqueles que estão contratando, é um risco para quem está orientando, porque está fazendo errado às vezes. E a vida das pessoas pode mudar muito, né? Na área pública, eu sempre digo, eu falava ontem com o prefeito. Prefeito, aqui dentro, as decisões que o senhor toma, ela desgraça a vida das pessoas, ou ela melhora muito a vida das pessoas, e a do senhor também, e a das pessoas que estão em volta. Então, nós precisamos pensar nisso sempre. É muito séria a coisa, né? É muito sério. Já, muito obrigado. Prazerão de receber aqui. Espero recebê-lo outras vezes. Essa área sua é uma área vasta, que tem muita coisa que eu tenho certeza para a gente esclarecer aqui para a nossa população. Te agradeço o convite, a oportunidade, né? Prazer em te rever também, e a todos e todas. E assim, todas as vezes que precisarem, nós vamos estar aí trazendo nossa modesta contribuição para auxiliar as pessoas. Modesta nada, importantíssimo, a gente sabe do seu currículo, e realmente é um currículo que embasa toda a sua trajetória. O que é melhor? Dar aula ou estar na prática do dia? O que você gosta mais, já? Veja bem, eu sou apaixonado com dar aula. Eu adoro, muito. E dar aula é um sacerdócio. Mas estar na prática eu me sinto muito bem, muito bem. Por exemplo, quando a gente faz um projeto, cria um centro de atenção psicossocial, um CAPS, que a gente idealiza o projeto. E você vê aquilo funcionando, atendendo 60, 80 pessoas, isso para a gente, eu vejo aquilo e falo, eu estudei para isso. Faz parte também, né? A gente gosta disso, de ver as coisas acontecerem. E quando nós temos a oportunidade de fazer isso, a gente se sente muito recompensado, de que nós estudamos, aquilo que a gente faz, tem valor para as pessoas e para a sociedade, sabe? O Estado, ele só existe em razão da dignidade da pessoa, é o que eu dedico à minha vida. Para mim, dignidade da pessoa, é o que eu dedico na Constituição, dignidade para dar aula, dignidade para comunicar com as pessoas, dignidade na questão do trabalho, não é? Eu, nessa trajetória toda, eu sempre procurei me alinhar, ou esses trabalhos que me são trazidos, de ver realmente se as pessoas merecem, modestamente, o nosso trabalho, porque eu nunca quis colocar o nosso nome, a nossa história à disposição de pessoas que têm a ideia de malversar o dinheiro, desfiar. Sabe? Porque aí a gente precisa ter, o profissional precisa ter o compromisso com isso. Exatamente. Para a gente encerrar, quem quiser entrar em contato, você falou do Instagram. Quem quiser fazer contato conosco, segue lá no Instagram, Jabas Lacerda, no Twitter também o Jabas Lacerda, também no Face é a mesma, embora eu use menos um pouco, ou através do escritório, se você colocar lá Jabas Lacerda, Advogados e Consultores Associados, de qualquer lugar, no 37 3213 7979. Muito obrigado.